Muito bom ter você aqui nesta manhã para falarmos sobre família. Um tema tão especial, tão importante, porque a família é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Você acredita nisso? Família é bênção de Deus. Ainda que nossa cultura, o mundo, tantas coisas se esforcem para nos fazer pensar o contrário, a palavra de Deus, ela nos leva a essa afirmação, que a família é bênção de Deus. Como a gente começou esse culto lendo esse salmo tão importante. E eu quero refletir com você sobre esse tema, inabaláveis na proteção da família. Porque como nós vimos e hoje estamos aqui falando sobre o Maio Laranja, vendo essa iniciativa, os dados são alarmantes, mas nós precisamos nos envolver. É uma triste realidade, mas isso retrata a falta de proteção na vida das nossas crianças e das nossas famílias. E é por isso que Deus nos chama a mim e a você, a uma jornada, a um esforço, a um trabalho para que nós lutemos, para que as nossas famílias sejam inabaláveis na proteção. Amém? Deus conta com você. Ele quer nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós vamos pensar acerca de uma história bíblica que fala sobre proteção. Mas eu gostaria que você visualizasse essa imagem e imagine que a sua família, você está na sua casa, e a sua família está ali, e vocês estão sofrendo um forte ataque de tempestade, raios, trovões, ventos. O que você faria? O que você faria? Você ficaria apenas observando essa realidade? Ou você agiria para salvar a sua família? É interessante que nós passamos por lutas, por desafios, por tempestades, mas nem sempre elas serão visíveis. Nem sempre serão assim. Às vezes os ventos fortes que vêm sobre a sua casa, eles são invisíveis. Estão nas emoções, no espiritual, no relacionamento ali. E nós somos abalados. Quantas vezes nós podemos chegar a um ponto em que achamos que não tem mais jeito para a nossa família. O esgotamento está ali batendo a porta, o cansaço, as frustrações, aquele sonho que a gente tinha no início, já não parece mais nada com a realidade que nós vivemos hoje. São lutas. Nós estamos sujeitos a passar sim por tempestades. E como nós devemos lutar para que a nossa família permaneça firme e inabalável no dia da tempestade? Nós vamos olhar para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar alicerce, estudando, conhecendo a palavra e praticando, que nós vamos encontrar sim forças, nós vamos encontrar recursos para permanecermos inabaláveis, porque não estamos sozinhos. Talvez você olhe o cenário da sua família hoje e você pense que não tem jeito, mas eu quero dizer para você, tem jeito sim, porque Deus está conosco. Deus é o maior interessado em nossa família e Ele deseja abençoar a sua casa. Você acha que você veio aqui por acaso? Deus permitiu que você estivesse aqui, presencialmente, online, para que Deus fale ao seu coração acerca de algo tão importante que é a família, e nós devemos protegê-la sim, mas com as forças que Deus nos concede, porque sozinhos não vamos conseguir. Talvez você lutou muito para resolver algumas situações, e a gente chega num ponto em que nós não temos mais condições de resolver, mas Deus pode intervir. A gente vai ver isso que aconteceu em uma família que viveu pela fé. Amém? É interessante que nós vivemos ataques e temos visto aí a polêmica, por exemplo, a gente está vendo uma confusão, né? Uma confusão. Socialmente, relacionamentos, isso chega na família. As bonecas, por exemplo, hiperrealistas. Estava vendo uma reportagem que isso tem causado uma séria discussão, né? E eu vi um caso recente que chamou a atenção. Uma mulher, olha só, Adriano, uma mulher tentou regulamentar judicialmente a guarda da sua boneca reborn após o divórcio. Procurou a advogada, porque a boneca era parte da família, e seu ex-parceiro, ele queria direito de convivência. Foram na justiça, buscando
a suposta guarda dessa boneca. Isso mexe com a gente, né? Eu vi também um deputado de Minas Gerais. Ele protocolou uma PL para que essas bonecas sejam proibidas de serem atendidas no SUS, lá na rede de atendimento do Estado. Então, a gente está vivendo esse tempo. Aí eu estava aqui pensando, né, Viviane, Evandro, vendo, nós estamos falando hoje, o dia, né, de combate à exploração, ao abuso, à violência das crianças e dos adolescentes. Temos que lutar desse lado, mas por outro lado, há uma séria confusão familiar, em que objetos estão sendo mais valorizados do que as nossas crianças. Isso nos leva a uma reflexão. Em que mundo nós estamos vivendo? Em que mundo nós estamos vivendo? Mas isso pode nos chocar, mas é o mundo sendo o mundo. O mundo é assim. Mas Deus nos chama a uma vida diferente. A uma vida totalmente diferente. Essas coisas vão continuar surgindo. Elas mudam de forma, surgem outras situações que vão nos chocar. Mas nós precisamos continuar firmes em Deus. Eu quero ler com você a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Aqui nós temos a história de Moisés. Uma história que é relatada lá em Êxodo. Nós vamos ver o autor de Hebreus trazendo essa história, falando sobre essa família e nos apresentando aqui um modelo de fé. O texto diz o seguinte: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era, porque estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós agradecemos, Deus, por estarmos aqui. É maravilhoso nos reunirmos como comunidade, corpo de Cristo, para glorificarmos ao Senhor, edificarmos as nossas vidas e proclamar o Salvador no mundo que tanto carece de conhecer a luz e a esperança que há em Jesus Cristo. Pai, nós pedimos agora, Espírito Santo, ministra as nossas vidas, porque eu sei, eu creio, Deus, que não estamos aqui por acaso, mas o Senhor planejou estarmos aqui para que pudéssemos receber a palavra do Senhor, para Deus fazê-la viva em nossos corações, em nossas famílias, sermos transformados e direcionados por Ti, num mundo tão confuso e perturbador que nós estamos vivendo, mas continuamos crendo, colocando a nossa esperança maior em Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. A sua família é uma bênção. E Deus deseja abençoar a sua casa. Creia nisso. Viva por essa esperança e essa verdade. O texto aqui fala de uma família. A história de Moisés é muito interessante, porque o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala dos heróis da fé. Traz ali uma lista de homens, mulheres, pessoas, personagens que foram muito importantes, vivenciaram grandes coisas e permaneceram firmes com a sua fé inabalável em Deus. Alguns vivenciaram milagres, outros não, mas eles permaneceram firmes, porque acreditavam na esperança em Jesus Cristo. Tinham a sua fé alicerçada em Deus. 2 personagens aqui, o autor de Hebreus gasta a maior parte do tempo falando deles, Abraão e Moisés. De cada um, ele fala 5 marcas de Abraão e 5 marcas de Moisés. Nós vamos aqui nos deter na vida de Moisés, e é interessante que nessas 5 marcas, o texto começa dizendo que foi pela fé. Foi pela fé. E aqui, meus irmãos, eu já aprendo que não tem como nós vivermos uma família inabalável se não for pela fé. Tenta se colocar no contexto de Moisés. O povo estava ali, os hebreus eram escravos no Egito, eram subjugados. E então, naquele contexto, eles começaram a crescer. E por causa desse crescimento, eles se tornaram uma ameaça ao Egito. Então, o governo se mobilizou, o faraó então viu aquela ameaça e eles agiram para que aquilo fosse impedido. Porque se eles continuassem crescendo,
eles poderiam se tornar tão grandes e se aliar a algum inimigo e serem libertos, saírem ali da escravidão do Egito. Então, naquela situação, Faraó toma uma medida. Ele já havia tomado uma, não deu certo, então ele muda o seu plano. E aqui nós vemos também uma crueldade, uma violência contra as crianças. Ali foi decretado pelo governo daquela época que todo menino recém-nascido deveria ser lançado no rio. Você já parou para pensar e viver num contexto desse? Hoje, quando recebemos, né, a notícia de que alguém vai ganhar uma criança, um bebê vai nascer, isso é motivo de alegria para nós. A família se reúne, festeja, isso é maravilhoso. Agora pensa você, saber que vai ter um filho, e o contexto onde você está é que há um decreto em que esse bebê, se for menino, quando ele nascer, o destino dele é ser jogado em um rio. Essa era a situação daquela época ali. E então Moisés nasce diante desse decreto. Além do ambiente de escravidão, havia ali um decreto de morte para ele. Mas Deus é maravilhoso. E Deus não está ausente, mesmo nos contextos mais difíceis. Deus está presente, porque Ele nos ama. Então Moisés surge essa figura marcante do Antigo Testamento, um modelo de fé, ele nasce nesse contexto. E são nos contextos difíceis, meus irmãos, que nós somos forjados. É na alta temperatura que a nossa fé vai ser testada. Porque se ela for de plástico, ela não suporta. Mas se tivermos uma fé inabalável em Deus, as lutas vêm, mas nós permanecemos firmes. A nossa família permanece firme. Então, Moisés se torna esse modelo de fé. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu falei que ele tem 5 marcas, certo? 5 marcas aqui em Hebreus, acerca de Moisés. Mas o texto começa falando algo muito interessante, porque ele começa falando não de Moisés. Você observou isso? Olha só o texto que nós lemos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por quem? Por seus pais. Por seus pais. A história de fé de Moisés, na verdade, não começa com ele, começa com seus pais. Quem foram os pais de Moisés? Às vezes a gente nem lembra disso, porque passa despercebido. Há um foco muito grande em Moisés, isso é natural. Quantos homens e mulheres marcantes na história nós conhecemos? Mas se a gente for olhar os bastidores, quem marcou a vida dessa pessoa foram seus pais. Um pai piedoso, pai de oração, uma mãe piedosa, uma mãe de oração. Às vezes a gente nem lembra, né? Quem foi o pai de Moisés? A mãe é mais fácil, porque teve uma musiquinha, né, que ajuda a gente a lembrar disso, né? Joquebede. Mas o pai, Arão, quem que lembra dele, né? É um homem que às vezes passa despercebido ali. Então, Arão e Joquebede foram os pais de Moisés. E aqui diz que foi pela fé. Foi pela fé que eles agiram e viveram em família, num ambiente tão difícil e conturbador. Eles agiram pela fé. E a nossa fé, ela se manifesta pelas nossas escolhas. Sabe como que você conhece a fé de uma pessoa? É pelas decisões dela. É assim que você conhece. O discurso é fácil. A gente fala, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso, naquilo. É fácil. A nossa fé, ela vai ser expressa nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. As escolhas que você faz no seu trabalho, as escolhas que você faz no seu casamento, na sua vida, na sua família, na sua casa. É ali que a gente manifesta a nossa fé. Onde nós vamos. É nisso que nós manifestamos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Quando dizemos sim para algo e dizemos não para outro, estamos manifestando aquilo que nós cremos, aquilo que está no nosso coração. E então, os pais de Moisés agiram e manifestaram a sua fé num momento muito difícil. Como é que você tem vivido no seu ambiente familiar? Quais as escolhas que você tem feito acerca da sua família? Para onde ela está caminhando? Mesmo naquele contexto tão difícil, os pais de Moisés, eles escolheram agir diferente. Havia um decreto.
O rei havia imposto ali uma lei, mas eles sabiam que eles serviam a um rei maior. Faraó tinha decretado a morte do filho deles, mas eles confiaram em Deus e eles viveram pela fé. E eles falaram: nós vamos permanecer aqui e vamos agir, porque nós cremos em Deus. Nós confiamos nas promessas dele. O mundo pode estar aí acabando, querendo destruir com a nossa família, querendo levar o nosso filho, tragar o nosso filho, mas nós vamos viver pela fé. Você teria também uma postura assim, naquele contexto? Mas nós hoje somos desafiados também a ter uma postura assim, de fé, viver pela fé. E quando nós queremos ter famílias inabaláveis em Deus, isso só é possível pela fé. Somente pela fé que você vai conseguir. Não tem outro jeito. Porque a fé nos leva a uma jornada de confiança, onde nós abrimos mão de estarmos no controle, para que Deus assuma o controle da nossa família. Quem é que tem dirigido a sua casa? Quem é que tem dirigido a sua família, o seu casamento? É isso que a gente tem que colocar na balança. Porque qual é a voz que fala mais alto no nosso coração? Quando as coisas não vão bem, no dia a dia ali, nós precisamos parar e ouvir a voz do alto, a voz de Deus, e viver pela fé. Foi pela fé que eles agiram. E é pela fé que nós devemos agir. Nas lutas, nas dificuldades, nos desafios que nós enfrentamos enquanto família. Viva pela fé. E quando nós falamos de viver pela fé, nós não vamos viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. É assim que a gente deve viver. Isso deve ser expresso lá no seu ambiente familiar, na sua casa, no seu convívio com seus filhos, com a sua esposa. Manifeste a sua fé. Mesmo que talvez hoje você olhe e fale: a minha família está complicada. Mas saiba que Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Não desista da sua casa, da sua família. Mesmo que talvez hoje não haja, quem sabe, aquele ambiente para todos estarem unidos. Às vezes há algum conflito, alguma situação complicada. Mas que comece em você um movimento que conduza a sua família a permanecer no altar e a desenvolver a sua fé. Que isso comece com você. Não espere pelo outro. A ter uma vida de oração pela sua casa. A ter uma vida de compartilhar da palavra. A ter novas atitudes, novas escolhas. Comece por você. Que a mudança dentro da sua casa comece por você. Muitas vezes nos casamentos, os conflitos eles vão permanecendo ali. Sabe por quê? Um está esperando pelo outro. Eu só vou mudar se ele mudar. Eu só vou fazer diferente se ela fizer diferente. E não é assim que funciona. A mudança começa em nós. A mudança começa conosco. Em que nós precisamos derramar nosso coração. Uma vida de fé em família começa com uma vida de fé no meu coração. Na minha vida, no meu dia a dia ali, buscando a Deus, estudando a palavra, meditando nela, fazendo escolhas que expressem a minha fé em Deus. Amém? Então viva pela fé. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. A segunda lição que eu quero destacar nessa história é: reconheça o valor da sua família. Reconheça o valor da sua família. O texto diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Talvez para muitos ali, aquela era mais uma criança comum. Para aquele governo, era um objeto a ser jogado no rio. Não tinha valor. Mas para aqueles pais, eles enxergaram uma beleza que ninguém viu. Eles enxergaram algo valioso e precioso que Deus havia confiado nas mãos deles, mesmo num tempo tão desafiador. Então os pais de Moisés não viram apenas um bebê indefeso. Eles enxergaram um propósito divino em sua vida. Pais, vocês conseguem sentir, perceber o cheiro de propósito na vida do seu filho e da sua filha? Você consegue perceber isso?
Porque é um propósito de Deus na vida dele. Você já parou para pensar e orar por isso? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para os meus filhos? Ore por isso. Ore por isso. Muitas vezes aquilo que Deus coloca em nossas mãos parece comum aos olhos do mundo, mas pela fé conseguimos discernir o valor e o potencial que Ele revelou. Ali, meus irmãos, estava um bebê que futuramente seria grandemente usado pelo Senhor. Aqueles pais estavam ali, estavam segurando uma criança que seria usada para libertar o povo daquela escravidão. Um homem que teria grandes experiências com o Senhor, experiências singulares. Este foi Moisés, mas ali naquele momento ele era apenas um bebê indefeso, precisando de cuidado e de proteção, e encontrou na vida daqueles pais um casal que vivia pela fé e confiava no Senhor, e eles viram ali um tesouro, não apenas mais uma criança, não uma ameaça que era ali para, como Faraó e o Egito o viam, mas eles viram um tesouro e um grande potencial, porque havia um propósito de Deus para a vida daquele menino. E eles então agiram para protegê-lo. Você consegue reconhecer o valor da sua família? Você já parou para pensar nisso? Qual é o valor da sua casa? O valor do seu casamento, dos seus filhos, daqueles que convivem com você? Família é uma bênção de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos lentes erradas. E a gente começa a enxergar de maneira distorcida. E aquele filho que é uma bênção, a gente acha que é um fardo, é um peso. Mas que você possa corrigir a sua visão. Peça a Deus para que você use as lentes corretas. Ao invés de enxergar problemas, que você enxergue oportunidades. E que você haja a partir dessa visão, mudando o foco da sua visão acerca da sua casa e da sua família. Nós precisamos reconhecer o valor daquilo que Deus nos deu. Se você recebesse um grande tesouro, algo muito valioso, algo que você deseja muito, você ia receber isso e deixar no canto lá da sua casa? Não, quando a gente recebe algo precioso, valoroso, nós guardamos, nós protegemos, nós cuidamos, nós zelamos. Assim também devemos fazer com a nossa casa, com a nossa família. Lute pela sua casa, não desista, mas reconheça o valor da família que Deus te concedeu. A terceira lição que eu quero deixar aqui, a partir dessa história, é: seja intencional na proteção. É interessante que o texto fala que foi pela fé que eles agiram. A fé, ela não deve nos levar a uma posição passiva, mas ela deve nos levar a uma ação que nos coloque em movimento. A fé movimenta as nossas mãos, a fé movimenta os nossos pés. Não somos chamados a viver uma fé de mosteiro, mas uma fé do caminho, onde a gente expressa a nossa fé naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos. E foi assim que aconteceu aqui com os pais de Moisés. Eles agiram, foi pela fé. O que eles fizeram? Protegeram aquela criança por 3 meses, 90 dias ali, guardando aquele recém-nascido. Eu fico imaginando a estratégia. O que será que eles fizeram, Rodrigo? Você que é bem experiente. Carla, vocês são bem experientes aí com filhos, né? 90 dias, escondendo ali uma criança. Eu creio que eles montaram ali estratégias, né, para poder conseguir passar todo esse tempo. Só que aí chega um momento que não tem como. Não tem como. Não tinha mais como esconder Moisés dentro daquela casa. Imagina o choro, né? Todas as situações ali. E aí o que eles precisam fazer? Tomar uma decisão. E muitas vezes, nós teremos que tomar decisões difíceis dentro da nossa casa e da nossa família. Talvez você já passou por isso. Você se viu diante de decisões muito difíceis. Mas a gente precisa decidir. E os pais de Moisés decidiram. O que eles fizeram? Não tem como mais deixar ele aqui. Qual é a solução que nós temos? Pegaram um cesto, impermeabilizaram aquele cesto e colocaram o bebê ali. Já imaginou o coração daquela mãe, daquele pai? É só quem confia em Deus que faz isso. É somente quem vive pela fé que tem atitudes como essa. Ali naquele cesto estava um grande homem de Deus.
que seria poderosamente usado por ele. Mas naquele momento ele era um bebê indefeso, colocado em um cesto e foi ali lançado naquele rio. É interessante que Joquebede deu orientação ali para que Miriam supervisionasse e olhasse o que ia acontecer ali. Acho interessante isso. Era o que eles podiam fazer e eles fizeram. Mas ela ainda orientou, fique vigiando e veja o que vai acontecer. E aquele bebê que estava com, vamos dizer, com a sua morte decretada, ele então é encontrado pela filha de Faraó. Naquele rio onde os bebês estavam sendo lançados para morrerem. Ele é encontrado pela filha de Faraó. Miriam está ali no lugar certo, no momento certo. E tem sabedoria para chegar, conversar e falar com a filha de Faraó. Olha, estou vendo que você encontrou aí um recém-nascido, né? Ele precisa de cuidado, precisa de leite, precisa ser amamentado. Eu conheço alguém que pode, acho que ela pode ajudar nisso. O que a filha de Faraó faz? Chama ela para cá. Chama ela para conversar comigo. Então, Joquebede vai. E ela passa e ela recebe novamente o seu filho. Aquele menino que estava com os seus dias contados, ele retorna para sua casa, para ser cuidado pela sua mãe, sendo protegido, sustentado pelo Estado que tentou matá-lo. Já parou para pensar nisso? Isso é o que Deus faz. Quando a gente acha que não tem jeito, Deus pode vir e mudar todas as coisas. E fazer aquilo que nós nem imaginamos que seria possível. E isso aconteceu na vida de Moisés. Mas eles foram intencionais na proteção. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, que nós também precisamos ser intencionais na proteção das nossas crianças, dos nossos filhos e da nossa família. Porque às vezes nós nos preocupamos e investimos tanto, blindamos a nossa casa com tantos recursos e proteções as mais diferentes, mas deixamos vulnerabilidades que são invisíveis. Às vezes a gente cuida tanto, né, com câmera, sistema de alarme, tudinho, mas a gente não cuida disso aqui. Quantas crianças estão sem supervisão, acessando tudo que elas querem, estão consumindo uma comida do inferno, que está marcando a vida delas hoje e deixará marcas por toda a vida, porque não estão sendo supervisionadas na sua liberdade. Lute, faça a sua parte, pai e mãe, dê uma liberdade vigiada para o seu filho, para a sua filha. Invista na vida dele, na fé dele, para que ele tenha experiências com o Senhor. É interessante quando nós olhamos para os pais de Moisés, a gente vê aqui que eles demonstraram altruísmo. Num tempo que a gente vê a marca do egoísmo aí encontrando tanto espaço na vida e nas famílias, no coração das pessoas, pessoas que pensam somente em si mesmas, nós encontramos aqui pais que colocaram a vida do filho acima do próprio medo. Havia ali um ambiente de medo, mas eles colocaram a vida de Moisés acima do próprio medo e interesse pessoal. E agiram de maneira altruísta. Além disso, eles agiram com sabedoria. Nós vivemos num mundo complicado e complexo. Precisamos de sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Você precisa de sabedoria? Ore por isso. Porque sabedoria nem sempre está ligado à formação acadêmica ou a tempo de vida. Os judeus tinham um conceito, eles têm um conceito, está lá na carta de Tiago. É a okma, é a sabedoria do alto. E quem dá isso é Deus, a fonte é Deus. E você tem acesso à fonte. Por que você não pede? Por que você não ora por isso? Nós precisamos agir com sabedoria em casa, pedindo a Deus, a fonte, que Ele nos dê sabedoria para agirmos no contexto familiar. E também vemos aqui a marca da confiança na intervenção divina. Eles entregaram o filho deles a Deus. E é isso que nós precisamos também fazer. Entregue o seu filho nas mãos de Deus. Deixe o seu filho nas mãos de Deus. Porque até certo ponto nós vamos conseguir cuidar, proteger, acolher. Mas haverá momentos em que nós vamos precisar apenas deixar nas mãos de Deus. Crendo que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer.
Quero que você veja essa última imagem. E ela expressa muito algo que nós devemos fazer dentro das nossas casas. Viver e ensinar a palavra de Deus. Viver essa palavra, esse livro não pode ficar fechado na sua casa. Esse livro não pode ser um enfeite na sua casa. Ou ele não pode ser aberto, achando que apenas aberto essa palavra vai fazer algum efeito na vida ali. Não vai. A palavra de Deus é viva, ela é alimento a partir do momento que nós recebemos isso. Nos alimentamos disso. E a gente precisa se alimentar e transmitir. Como é que a gente vai influenciar as novas gerações se essa palavra não influencia a nossa vida? E aí nós devemos viver isso dentro da nossa casa. Comendo, bebendo essa palavra e ensinando, transmitindo ela. E esse escudo vai ser, a fé é um escudo. Ela vai nos proteger de tantos ataques que vêm sobre as nossas famílias. Mas muitas vezes o ataque está lá mirado nas crianças. E precisa de alguém mais forte, maduro, para que possa bloquear isso. E nós podemos ser esses agentes de proteção dentro da nossa casa. Aqui na igreja, no ambiente familiar, onde você vive. Seja um agente de proteção. E seja um promotor da palavra de Deus, porque isso faz diferença na vida de todo aquele que deseja ser e ter uma família inabalável. Precisamos viver pela fé. Assim como os pais de Moisés, nós somos chamados a viver uma fé que protege, direciona e fortalece a nossa família diante da adversidade. Eu quero que você guarde essas lições para a sua vida, para a sua família. Que você possa, na sua casa, viver pela fé. Guarde essa história e viva pela fé. Reconheça o valor da sua família e seja intencional na proteção da sua casa. E agora nós vamos ter um tempo de oração, de intercessão pelas famílias. Depois nós vamos ser conduzidos em mais uma música. Mas agora eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Se diante de tudo que você ouviu, você quer colocar a sua casa diante do Senhor, seja qual for a situação, qual for a luta, a dificuldade, ou hoje você quer consagrar novamente a sua casa, vem aqui à frente e nós vamos orar por isso. Nós vamos colocar as nossas famílias diante de Deus, porque nós estamos em uma campanha por famílias fortes. E só teremos famílias fortes se Deus estiver conosco e estivermos rendidos aos pés do Pai. Venha, coloque a sua casa diante de Deus. Seja qual for a situação. Saúde, finanças, trabalho, relacionamento, conflitos familiares, emoções. Deus deseja te abençoar. Deus deseja te abençoar. Deus deseja restaurar a sua casa. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Abra o seu coração para a voz de Deus. Assim como Ele abençoou a casa de Moisés, Ele também deseja abençoar as nossas famílias. Pai, nós estamos aqui, Deus. Nos rendemos diante do Senhor. Nos colocamos diante de Ti, porque o melhor lugar que nós podemos nos ajoelhar, nos render, é aos Teus pés. Vivemos tempos desafiadores, complexos. Há um mundo conturbado aí, querendo destruir, minar as nossas famílias. Mas nós nos unimos aqui em oração. E eu clamo, Deus, pela família de cada um. O Senhor conhece cada realidade, cada situação. Ó Deus, o Senhor conhece cada dificuldade que é apresentada aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor possa agir, trazendo cura, trazendo, ó Deus, direcionamento, sabedoria, trazendo renovo, para aquele pai, para aquela mãe que está esgotado, ó Deus, por conta das dificuldades, das lutas. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos ao Senhor, derrama das Tuas bênçãos, do Teu renovo sobre cada um de nós. Pai, que nós possamos viver pela fé, que nós possamos diante deste mundo viver pela fé e buscar ter famílias inabaláveis no Senhor, buscando a proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Deus,
na vida daqueles meus irmãos que estão pensando até em desistir da sua casa, da sua família. Eu peço que o Senhor traga renovo sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor opere milagres, Deus, nesta manhã. Que o Senhor traga uma visitação especial na casa de cada um. E que nós possamos, Deus, viver transformações produzidas por um coração que crê, confia totalmente no Senhor. Que vivamos, ó Deus, diferente deste mundo. Que possamos viver por fé e não por vista. Deus, sendo intencionais na proteção da nossa casa, valorizando aquilo que o Senhor nos deu. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado. E Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Se levante, aplauda ao Senhor.